noite, queridas. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de ver várias carinhas conhecidas, né? E conhecendo outras irmãs em Cristo, novas, né? É um prazer realmente poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, né? No que tange a nossa vocação, né? A respeito daquilo que nós precisamos e devemos fazer, somos convocados ao Senhor para fazer. Hoje, no caso específico, falando sobre maternidade, né? Criando filhos para a glória de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito disso é quais são as nossas áreas de ação, dentro da nossa vocação, dentro daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E segundo o texto de Tito, capítulo 2, um texto tão conhecido, né? A instrução de como as mulheres mais velhas devem ensinar e o que elas devem ensinar às mulheres mais jovens. Nessa lista de coisas, né, está ensinar as jovens a serem casadas a serem boas esposas, né, boas mães, boas donas de casa, né? Então, inclusive o que eu estou fazendo aqui hoje faz parte desse chamado, né, de ajudar as minhas irmãs que são mais jovens do que eu a cumprir esse chamado, né? Nós vamos ter no final um tempinho para perguntas e respostas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, será feito no final e eu vou franquear a palavra a vocês. Então vamos lá, nosso primeiro ponto é justamente o que eu estava falando. Nós não temos nenhum outro chamado mais importante do que criar os nossos meninos, né? Esses são meus filhos, Lucas e Israel, Davi e Júlia, bem bonzinhos pela cara, né? Dá para perceber. Hoje eles são adultos já, os dois mais velhos, os dois primeiros já estão casados, e Davi e Júlia, um com 21, a menina com 19 anos. Então hoje eu estou aproveitando, colhendo os frutos da bênção que é criar filhos para Deus. São 4 jovens que amam o Senhor, tementes ao Senhor, graças à misericórdia de Deus no vida deles. E há muitas lágrimas, choro e trabalho. Mas então hoje eu estou aproveitando, mas foram anos difíceis. Quero dizer a vocês, não foram anos fáceis. Eu já soube que Lia e Doug estiveram aqui semana passada, né? Então todo mundo vê aqueles 7 lindos pintores sentadinhos, às vezes acham que é mágica, né? Não é. Dá trabalho, dá muito trabalho. Então se você está arrancando o cabelo com os seus, fique tranquila, você está no rumo certo, é isso mesmo. Arranque mesmo, é normal. Então vamos lá. Você não tem nenhum outro chamado mais importante quanto esse. O chamado para ser esposa e o chamado para ser mãe. Qualquer outra vocação que a mulher tenha, qualquer outra atividade que ela goste, que ela queira fazer, que ela queira desenvolver, todas elas precisam estar subjugadas a essa. Porque essa é a nossa primeira vocação. Se você é casada, óbvio, né? Se você é solteira, você vai se dedicar ou a se casar, ou a ser uma mulher solteira no reino de Deus, também servindo ao Senhor. Nosso objetivo sempre é servir ao Senhor, ou na família, ou na igreja, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre se lembrar. Por mais que o mundo diga que isso é um papel medíocre, que criar filhos é besteira, que dá trabalho demais, que não tem retorno nenhum, que é melhor pegar de cachorro, que é melhor viajar pelo mundo, né? Todas essas ideologias são muito correntes no nosso meio hoje, né? Mas independente do que se fala por aí, a gente costuma ouvir, nós crentes, aqui que a Bíblia diz, né? E não é assim que a Bíblia considera os filhos, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Então, esse é o nosso papel mais importante. Essa é a nossa vocação. E eu queria traçar com vocês alguns objetivos do ensino na família do pacto. Por que é que nós ensinamos os nossos filhos? Por que é tão importante criar os nossos filhos para a glória de Deus? Quais são o que está envolvido nisso? Por que é tão importante? A gente vai falar sobre alguns aspectos. O primeiro deles, gerar crentes. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Quando a gente pensa em ter filhos, a gente não deve pensar apenas em ter companhia, em ter criancinhas lindas parecidas conosco, em ter alguém para deixar uma herança. A primeira coisa que a gente deve pensar como pais crentes é: eu quero gerar
filhos crentes, né? Um puritano chamado Deodato Lawson, ele dizia: os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Os filhos nascidos na nossa família são nascidos para Deus. Então a gente precisa entender isso. A gente não tem filhos para nós. Aliás, os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E Ele entrega nas nossas mãos para que por um pequeno espaço de tempo a gente cuide deles e devolva ao verdadeiro dono, né? Então isso é uma responsabilidade muito maior, né? Nós lemos agora com o pastor o texto de Deuteronômios, né, 6, versos 1 e 2, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O tempo todo na Bíblia você vai ver a palavra de Deus falando: tu e teu filho, tu e tua descendência, a tua descendência, tu e teu filho, tu e tua descendência. O tempo todo a gente vê isso. Por quê? Porque a igreja é formada pelos filhos da aliança. Claro, chegam pessoas de fora também, né? Mas o natural é que crentes gerem crentes. É que os filhos deem continuidade à fé dos seus pais. Esse é o esperado, esse é o natural. O que foge disso deve ser exceção, né? Não deve ser a regra, né? Quando nós vamos, por exemplo, batizar os nossos filhos, a gente faz isso, a gente promete algumas coisas. Eu não sei se vocês estão lembrados de tudo. Eu vou ler um pedacinho aqui, depois das coisas que a gente costuma dizer no batismo. Mas no batismo dos nossos filhos, a gente está reconhecendo que os nossos filhos não são nossos e a gente quer criar os nossos filhos para que eles amem e temam ao Senhor, né? Então, quando a gente entrega os nossos filhos no batismo, não é um desejo seu de fazer isso. Eu quero batizar meu filho, eu vou entregar o meu filho ao batismo. Não, Deus reivindica os filhos do pacto, os filhos da aliança. É Ele que reivindica isso, né? Então, nós fazemos apenas aquilo que Ele requer. E isso é tão sério, essa visão é uma visão tão séria que ela é entranhada também em outras culturas e em outras religiões, de forma equivocada, né? Porque o pecado, ele distorce tudo, né? Antes de Osama Bin Laden morrer, ele disse que ele deu 27 filhos ao Islã. Ele usou exatamente essas palavras: eu dei 27 filhos ao Islã. Porque ele criou os filhos dele para amarem ao Deus dele e seguirem a religião dele. E a gente às vezes não faz isso. Nós que temos a verdadeira religião, a religião revelada, muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes não nos empenhamos como esse homem se empenhou. Outro objetivo da família do pacto, ainda nessa linha: fazer com que a geração seguinte adore a Deus. Esse é um dos objetivos quando você estiver criando seus filhos. É pensar: eu quero que a próxima geração continue nessas pegadas. E eu sempre gosto de contar o exemplo de Ted Tripp, aquele pastor que escreveu o livro Pastoreando o Coração da Criança. E uma palestra dele que eu assisti, ele dizia assim, que enquanto ele tinha os filhos pequenos, ele olhava para eles e pensava: onde será que estará as gerações seguintes? Onde estará a quinta geração minha? Os meus filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Será que esses filhos estarão ainda amando e servindo ao Senhor? Será que eles ainda estarão como eu e minha esposa, vivendo uma vida piedosa, vivendo através da palavra de Deus? E ele conta que nesse momento ele deu um medinho assim no coração dele, mas ao mesmo tempo ele pensou: eu não vou nem estar aqui, e eu não vou poder influenciar essa geração, mas essa aqui eu posso. Então, qual é a maneira de eu influenciar a minha quinta, sexta, 10ª geração? É fazendo um trabalho bem feito com esta geração.
para que esta geração replique na próxima e assim sucessivamente, né? E isso acontece. Quantas crianças você conhece que você olha, algumas igrejas dizem que é maldição hereditária, né? Não é maldição hereditária, eles só aprenderam a fazer aquilo que os pais fazem, né? Então, se são pais que gritam muito, são pais violentos, as crianças também vão ser assim, também vão ensinar as seus filhos a ser assim, né? É aquilo que o pastor estava falando agora. Né? Então, você ensina a sua filha a catar o lixo, a ser organizada, a cuidar das coisas dela, naturalmente ela vai ensinar isso às filhas dela e assim por diante. Quanto ao Evangelho, muito mais. Muito mais, né? Então, o desejo da gente de abençoar várias gerações, ele é concretizado abençoando a primeira geração, que é com quem a gente tem real influência, né? Vai ter influência nas outras também quando estivermos vivos, mas como pais, eles estão ali mais debaixo do nosso cuidado. Então a gente precisa entender, quando a gente está criando filhos, que a gente está vivendo num mundo muito mal e cada vez pior. As coisas que os nossos filhos aprendem, eles precisam aprender de nós. A quem eles vão adorar, o que eles entendem sobre honra, sobre dignidade, o que eles entendem sobre compromisso, sobre respeito, o que eles entendem sobre sexualidade, sobre casamento, sobre namoro. Tudo isso eles precisam aprender de mim. Porque se os meus filhos não aprenderem isso comigo, eles vão aprender com o mundo. Não é? Então, eu costumo dizer que não educar é uma forma de educar. Né? Quando você deixa de fazer alguma coisa, você está fazendo negativamente, mas você está fazendo. Né? Então, nós precisamos nos empenhar. Né? Eu costumo dizer que a maternidade ela não é brincadeira de criança, ela não é um hobby de tempo parcial, que você faz quando você quer. Né? Maternidade não é para gente preguiçosa, para gente que não é persistente. A maternidade é para mulheres de fibra, que não desistem. Né? E as senhoras mais velhas aqui sabem do que eu estou falando, né? Que já têm filhos criados, sabem a luta que é uma vida inteira de uma mãe dedicada a seus filhos, tentando ensinar, colocar no caminho, corrigir. Né? Não é brincadeira, realmente não é brincadeira. Então, muitas vezes, a gente não está preocupado com a geração seguinte. Às vezes, a gente está preocupado com o mundo, a janela 1040, o mundo árabe, a China, os países comunistas. Então, a gente está preocupado com a evangelização deles também. Mas, em primeiro lugar, os que estão perto de mim. Né? Então, tem muita gente que se preocupa muito com os outros e esquece de olhar aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade direta. Então não tem vantagem nenhuma você ganhar muita gente e perder os seus. Né? Não tem a menor graça isso. Né? Então a gente precisa começar do pequeno para o grande. Como é que a gente influencia muita gente? Influenciando a nossa casa, os nossos filhos. Né? Não tem um ditado que diz isso, a mão que balança o berço governa o mundo? A ideia é essa. Né? Aquela criança que vai governar o mundo um dia está sob os meus cuidados hoje. Então, a influência que eu tiver sobre ela, ela terá sobre o mundo. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala também de fazer a geração seguinte amar ao Senhor, a gente fala em muitos filhos também. Né? A gente vive uma época em que ter filhos é quase motivo de tristeza. Né? Eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, o meu primeiro filho, engravidei a primeira vez, foi uma festa, uma alegria. Quando eu disse que eu estava grávida do segundo, já perguntaram, de novo? No terceiro, as pessoas falaram, você é louca. Do quarto, ninguém nem disse nada. Quando eu engravidei da quarta filha, então as pessoas, realmente, algumas brigaram comigo. Né? E foi difícil dentro da própria igreja. Né? Então, eu não estou falando aqui que o número certo de filhos é 4, 5, 7, 10, 12. Não existe número certo de filhos. Existem motivos pecaminosos para você não querer ter mais filhos. Então, quando a gente não quer ter muitos filhos, a gente precisa ter motivos justos para isso. Né? Existem motivos justos para não ter muitos filhos? Existem vários. Né? E isso é uma coisa que só você vai poder dizer, você e seu marido. Né? Agora, a visão do mundo é que não pode estar na
nossa cabeça. E qual é a visão do mundo? Filho dá trabalho, filho custa caro, filho atrapalha a carreira, tudo isso é verdade. Atrapalha a carreira, custa caro, dá trabalho. Tudo isso é verdade. Sim, mas a gente quer uma coisa boa sem o ônus, quer o bônus e não quer o ônus, né? Toda coisa boa dá trabalho, né? Então a gente precisa rever também, a gente precisa rever muito conceito. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente precisa rever à luz da palavra de Deus, né? A gente precisa desconfiar dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ideias e sempre colocá-las sob o escrutínio da palavra de Deus, né? Então, por que eu não quero ter filhos? Eu conheço vários casais crentes que não querem ter filhos. E os motivos não são nada piedosos, porque eu vou para Moçambique evangelizar e vou passar muita necessidade, então não é por isso. É porque quer viajar para a Europa, é porque quer ter carro bom. Então, almeja coisas em detrimento de ter uma família, né? Então, são conceitos que a gente precisa realmente rever, né? Existe um livro muito bom, que se vocês não leram, vocês podem ler. É um livro excelente, chamado A Família da Aliança, de Van Groningen. Ele era um pastor, morreu há pouco tempo, morreu bem velhinho. E quando eu estava lendo o livro dele para preparar essa palestra, eu estava vendo ele contar da família dele, quantos filhos e quantos netos ele tinha. E aí eu fiz uma projeção rápida. E eu queria passar essa projeção para vocês terem uma ideia de como a vida de um casal pode impactar o reino de Deus. Como a vida de uma família pode impactar o reino de Deus. Positivamente, negativamente também, mas no caso dele, positivamente. Então, Van Groningen e Harriet Van Groningen, sua esposa, eles tiveram 8 filhos. Todos crentes, todos casados com cônjuges também crentes. Então, 8 e 8 e 16. Então, eles eram 2, em poucos anos, em 20 e poucos anos, eles viraram 16. Eles tinham 31 netos. Vamos supor, quando ele escreveu isso, ele tinha 31 crianças. 31 netos que são crianças. Vamos supor que todas essas crianças tenham sido criadas como os filhos foram criados. Deus abençoe, dê graça e salve essas crianças. E eles se casem com 31 cônjuges também crentes. E vamos supor que cada um deles seja bem conservador, e em vez de ter 8 filhos como o vovô, tenham apenas 4 cada um. Serão 124 bisnetos. E no total, contando filhos, noras, netos, os cônjuges e os bisnetos, ou seja, o casal ainda vivo, eles seriam 202, além do casal. Não é uma conta linda? É uma conta linda. Você imagina só vocês dois, bonitinhos, jovens, magricelinhos, se casando, e daí a 50 anos, 60 anos, você poder olhar para trás, e hoje nós somos 202 pessoas que amam e temem ao Senhor, e que estão dispostos a dar a vida, se necessário for, pelo reino de Deus, e a viver por Cristo nesse mundo. Não faz diferença? Os muçulmanos já entenderam isso. E vocês sabem que a Alemanha, em poucos anos, vai virar um país absolutamente muçulmano. Não por invasão e não por imigrantes, mas pelos que já estão lá hoje. E enquanto os alemães têm 0,9 filhos por casal, os muçulmanos têm em média 6. Então, só com os que já estão lá, não estou falando de imigração, só com os que já estão lá, a previsão é que em 20 anos ou menos, a Alemanha se torne um país absolutamente muçulmano. Isso não é chocante? Isso é chocante, porque eles têm essa ideia. Vamos ganhar o mundo para o Islã, né? E a gente quer criar cachorro. Vamos lá. Outro objetivo da família do pacto: ensinar que o pecado de nossos filhos são pecados contra um Deus santo. A gente precisa ensinar isso às nossas crianças. Davi, lá no Salmo 51, ele diz que ele nasceu
em pecado. E em pecado ele foi concebido, né? Todos nós conhecemos a doutrina da depravação total do homem, todos nós já nascemos em pecado, né? Então toda criança, por mais bebezinha e fofinha que seja, ela já nasce com a maldição do pecado sobre si. Ela já nasce necessitando de um resgatador, necessitando de um salvador. Os nossos filhos estão cobertos pelo pacto da graça, não é? Mas até a idade em que eles podem tomar a sua própria decisão. Então nós temos que guiá-los até esse momento, né? Então faz parte do processo de criação dos nossos filhos ensinar que o que ele faz não é pecado só aos 15 anos. O que ele faz aos 2, 1 ano de idade, também se chama pecado. E cabe a nós ensinar a eles que eles não estão só fazendo coisa feia. Quando ele se joga no chão, por exemplo, demonstrando a rebeldia que está em seu coração contra a autoridade, que é o pai ou a mãe. Não. A rebeldia, o texto de Samuel fala isso, não é? Quando Saul, ao invés de obedecer à ordem do rei, de dizimar animais, os homens e tudo, ele pega o gado e desobedece e diz que vai oferecer incenso ao Senhor, né? Fazer queima lá dos animais. E Samuel diz para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. E diz que o pecado de rebelião é como o pecado da feitiçaria. Então, rebeldia, ou seja, desobediência, não interessa de quem. É pecado. Um pecado grave. E a gente precisa ensinar os nossos filhos que quando eles pecam contra nós, eles não estão pecando só contra nós. Antes de pecar contra nós, eles estão pecando contra Deus. E isso muda completamente a perspectiva da disciplina bíblica, da maneira como nós vamos criar os nossos filhos, né? Um puritano disse assim: nunca me deixe esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, porque a gente tem o costume de achar que pecados são só coisas muito escandalosas, né? Pecado é pecado na área moral apenas, né? Não. Qualquer transgressão da lei de Deus, é isso que a Bíblia fala, é pecado, e todo pecado merece a morte. Merece o inferno, qualquer pecado. Se nós fôssemos capazes de passar a nossa vida inteira sem cometer nenhum pecado, e no último dia da nossa vida a gente tivesse apenas um pensamento pecaminoso, por causa desse pensamento pecaminoso, por causa da santidade de Deus, nós deveríamos ser condenados ao inferno eternamente, porque Deus é santo e Ele não coaduna com pecado. Por isso que o texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que a gente está vivo ainda? Por que a gente não foi consumido ainda? Por que a gente não vai para o inferno? Porque a misericórdia do Senhor se renova toda manhã na nossa vida e porque nós temos redenção. Porque todo pecado ele precisa ser pago. E alguém pagou o nosso pecado no nosso lugar. Esse não foi Cristo, foi o próprio Deus, né? Então isso é muito grave, isso é muito sério. E por isso que é tão sério, a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. A gente precisa mostrar essa realidade a eles também. Precisamos ensinar as crianças a não seguir os desejos dos seus próprios corações. Talvez, se a gente não tivesse tempo de dar essa palestra hoje, eu pudesse dar apenas um conselho para vocês para a gente ir embora correndo, eu daria esse: não deixe que seus filhos façam o que eles querem. Ensine seus filhos a se decepcionar, a ouvir aquela palavrinha mágica de 3 letrinhas e um tio. Não. E você não precisa ser crente para saber disso. Todos os especialistas na área de educação dizem isso. Criança precisa aprender a se frustrar, porque o mundo não lhe pertence, o mundo não gira em torno dela. Então, se você não ensina isso a ela quando ela é pequena, quando ela for uma adulta, ela vai sofrer muito mais do que aprender a tomar não e
e lidar com a frustração quando ela é pequena. Mas a questão não é só essa. A questão é mais profunda do que isso. Não é só não criar um filho que não seja mimadinho. Não é só isso. É ensinar os nossos filhos que o coração deles é enganoso e que eles não podem fazer aquilo que eles querem apenas. Eles precisam lutar contra os seus desejos para obedecer. Abra comigo lá em Gálatas 5, verso 17. O texto diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para quê, gente? Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha que coisa incrível. O Espírito Santo de Deus nos foi dado para que a gente traga uma luta dentro da gente, para que a gente não faça a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque a nossa vontade natural, manchada pelo pecado e desassistida da graça de Deus, é sempre contrária à vontade de Deus. Qual é a sua vontade quando te dão uma fechada de carro? Qual é o seu primeiro ímpeto? É olhar para o lado e dizer: tadinha, ela estava com pressa, deixa ela vir ficar em casa batendo no carro. Os problemas dela são mais importantes do que os meus. Essa é a reação natural? Não. Qual é a sua reação natural quando um bolo queima? Qual é a sua reação natural quando você é injustiçada? Qual é a sua reação natural quando você, sei lá, tem tanto exemplo. Quando seus filhos estão se atacando, brigando, não é? Dá um grito lá de longe, vai descer todas as escadas e lá bem calmamente: amorzinho, respeita você, minha irmã. Isso é natural? Não. Isso não é natural. A gente precisa lutar para ser assim. Qual é a nossa reação natural quando a gente está numa encrenca e alguém pergunta: você viu isso? Você sabe disso? Né? Nossa reação natural é mentir para escapar. É preciso ter coragem para ser crente. É preciso ter coragem, é preciso lutar todo dia contra o nosso egoísmo, contra a nossa ira, contra a nossa amargura, contra a fofoca. Qual é a vontade que dá na gente quando faz uma coisa muito ruim com a gente? Juntar nossas 3 amigas e sair para comer um bolinho de tarde e falar para elas tudo que aquela outra fez com a gente. Envenenar bem muito elas, para que elas fiquem com bem muita raiva dela. Não é assim, não é. Ou vocês são diferentes de mim, só eu que sou assim. Tem muita gente rindo. Você está rindo do que faz? Né? Essa é uma luta, é a luta natural nossa. Porque nós somos tendentes ao pecado. Embora não sejamos mais escravas do pecado porque fomos resgatadas pela cruz de Cristo, mas ainda há resquícios do velho homem em nós. E nós precisamos lutar. E sabe quando essa lição começa a ser ensinada? Quando você quer trocar a fralda do seu bebê e ele não deixa. Porque ele não quer se submeter àquilo naquele momento. Ele quer fazer só aquilo que ele quer. Ou quando você coloca ele no berço, ele começa a gritar. Porque ele não quer ficar ali. Ele quer ficar no seu colo. O que aquela criança já está mostrando pra gente? Que ele tem desejos. E que os desejos dele são mais importantes do que obedecer a você, que é a autoridade constituída por Deus na vida dele. A gente não costuma pensar assim, né? Pelo contrário, eu já vi muito crente que quando uma criança faz pirraça, se joga no chão e ele dizer: oh, essa menina tem um jeito tão forte, né? Como se isso fosse uma coisa boa. A menina está se estribuchando no chão, está batendo a cabeça, está chutando a canela do pai. E ele acha lindo. Não, não é lindo. Isso tem nome, isso é pecado. Isso é insubmissão às autoridades. É por isso que o mundo está do jeito que está. Esses dias eu vi um vídeo na internet, eu não sei se vocês viram, eu vi. Não tem graça, mas eu vi. Era um menino, era uma câmera de segurança de um mercadinho filmando, né? Tinha um menininho com um carrinho de compras de criança na fila com a mãe. Um menino devia ter uns 3 anos. E tinha um rapaz na fila, na frente dele.
E ele fazia assim com o carrinho e batia na canela do cara. Chega a canela do cara e fazia assim. Aí ele olhou e tipo olhou pra mãe, como quem diz: alô? Tem mãe não? E fez de novo, e fez de novo. E a pateta da mãe ela parada, olhando, vendo, não estava distraída, ela estava vendo. Aí o cara ficou desviado. Pegou parece que é um pote de iogurte, abriu a tampa e plum, na cabeça do menino. Enfim, não tem graça, né? Ele é um adulto, né? Mas a graça da história não está no que ele fez, mas a moral da história, quer dizer, né? Não está no que ele fez, mas no que a mãe não fez. Né? Então, a gente está vivendo uma época em que as crianças não têm limites mais. Em que as crianças não obedecem, não é a pai e a mãe, é a ninguém. Né? Então, o primeiro freio é pai e mãe. Depois vem a escola. O próximo passo é a polícia. Porque não respeita no pequeno, não respeita no grande. Não respeita e não obedece em casa, não vai respeitar e obedecer lá fora. Né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter um coração obediente. Lembrem que o resumo da palavra de Deus, do amor a Deus, é a obediência. Lembrem disso. Lembra lá no Evangelho de João, quando fala assim: aquele que tem os meus mandamentos, a lei de Deus, né? E os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Deus não é quem diz que ama Deus. Quem ama Deus é quem vive de acordo com aquilo que a palavra dele fala. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. A gente precisa ensinar a eles que o que eles desejam, o que eles querem, não vale muito, se não estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus aprova. Ele precisa submeter o seu desejo à palavra de Deus. E como é que ele faz isso na infância? Obedecendo aos pais. Porque nós somos responsáveis diante de Deus para que isso aconteça. Esse é o próximo ponto, se eu não me engano. Isso, precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer. Então você imagine uma cena daquela ali, sem aquela redinha. Eu não achei nenhuma cena de uma criança num lugar tão alto sem a redinha, né? Mas você imagine, é uma coisa que eu sempre costumo brincar com as mães lá da igreja ou das mulheres que eu conheço. Se o seu filho estivesse ali no alto da galeria, por exemplo, altinho, né? E se você, daqui de onde eu estou, você visse ele começando a se pendurar, será que a sua palavra seria suficiente para salvar a vida dele? Será que você dizer, desça daí agora, volte pela escada, vem aqui com a mamãe, salvaria a vida dele? Então, ensinar a obediência para os nossos filhos é uma questão de segurança também. E não é só segurança para essa vida, é segurança para a vida eterna. É segurança para a vida eterna. Porque aprender a obedecer, a se submeter, a negar a si mesmo e a ouvir aquilo que a palavra de Deus fala, começa de cedo, começa desde pequeno. Esse é o nosso mal, muitas vezes. A gente quer criar os nossos filhos à base de televisão e videogame e quer deixar para falar do evangelho para eles quando eles tiverem 15 anos, quando eles não quiserem mais ouvir, quando eles já estiverem formados, né? E esse é um erro, a gente precisa ensinar isso desde cedo. Então, a disciplina traz segurança. A criança que ela é disciplinada, a criança que aprende a respeitar a autoridade dos pais, ela é uma criança segura. Porque ela sabe até onde ela pode ir e ela sabe o que vai acontecer se ela passar daquele limite. Isso é seguro para ela. Ela não está sujeita a uma mãe louca destemperada, que um dia tolera tudo que ela faz, no dia seguinte está de mau humor e grita ou bate ou está com chinelo de longe. Ela não sabe, sem saber se a bomba relógio que a mãe é. Isso não é criar os nossos filhos para a glória de Deus. Criar os nossos filhos para a glória de Deus é estabelecer limite e tomar providências caso esse limite seja ultrapassado. O que ele vai aprender, gente? Que tudo na vida tem consequências. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto também se fará. Então, quando você ensina seu filho que se ele mexer, ele vai ser disciplinado, e quando ele mexe, ele é disciplinado, ele está aprendendo, opa,
não posso passar da linha de segurança que meus pais estabeleceram. Se eu passar, eu vou colher frutos disso. Então a criança é uma criança segura, porque ela sabe até onde ela pode ir. Ela sabe que ela precisa respeitar as leis que os seus pais estabelecem. O objetivo da disciplina não é fazer, já disse isso, né? Apenas com que os filhos obedeçam, não corram perigo ou não te façam passar vergonha. Esse não é o objetivo de criar filhos para Deus. O objetivo é que compreendam quem é Deus e obedeçam a Ele. A educação de nossos filhos não pode ser antropocêntrica, mas cristocêntrica. A educação dos nossos filhos não pode ter o homem no centro, mas Cristo no centro. Então, aqueles pais que não se preocupam em fazer com que seus filhos obedeçam a Cristo. E como é que eles obedecem a Cristo na infância? Obedecendo aos pais. Lembra do 5º mandamento? Vocês sabem que se vocês pegarem os documentos da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Catecismo Maior, e você for estudar os 10 mandamentos por ali, ele vai te explicar direitinho. Chega em casa, você dá uma olhada. Quando fala sobre o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, ali no Catecismo ele vai explicar os deveres dos filhos para com os pais, ou ele chama de inferiores e superiores, e ele fala inferiores e superiores, dando uma ideia de função, tá? Não de valor, entendam isso. Então, tem as responsabilidades dos pais para com os filhos, das autoridades governamentais para com o povo, do conselho do pastor da liderança da igreja para com o rebanho, e tem também a responsabilidade destes para com aqueles. Então, para quem acha que o 5º mandamento é só honra teu pai e tua mãe, é só ordem para os filhos, é ordem para os pais também. Para que os pais exerçam a autoridade que Deus instituiu sobre eles. Porque quando você não faz com que seu filho lhe obedeça e lhe honre, você também está quebrando o 5º mandamento. Porque o 5º mandamento tem essas duas vertentes, para quem é autoridade e para quem está submisso à autoridade. Leiam logo para que seja maior, para que vocês vão gostar. Então, ensinar os nossos filhos a obedecer é uma parte muito importante. E a gente precisa ensiná-los a obedecer sem pirraça, sem demora e sem ameaças. Você não precisa ajoelhar e pedir pelo amor de tudo, meu filho, obedeça. Você não precisa gritar com ele para que ele te obedeça. Você não precisa falar 10 vezes com ele. Se você ensinar a ele que você vai falar 3 vezes, ele só vai obedecer em qual, gente? Na segunda? Não. Se você ensinar que você só vai tomar uma providência quando você falar a 3ª vez, ou quando você chamar ele de João Manuel, pelo nome completo, não é? Você está João Manuel. Aí ele vem. Pronto, você já ensinou. Você já ensinou a ele que quando você fala João, ele não precisa se incomodar com quem você é, com qual é a autoridade que você tem sobre ele e o que você está falando. Você está ensinando isso. A gente ensina o errado também, mesmo sem palavras, né? Então, você que estabelece isso, né? Gente, olha, vocês que não têm filhos, então, aprendam uma coisa. Filho só faz com você o que você deixa ele fazer. Ok? Pergunta quantas vezes aquelas festinhas que meus filhos eram se jogaram e rolaram no chão. Nunca. Pergunta quantas vezes eles chutaram a minha canela. Nunca. Eram loucos e desobedeceram muitas vezes. E foram corrigidos por isso. Mas eles só iam até determinado ponto, porque eles sabiam que se eles passassem daquele ponto, o negócio ia ficar muito feio do lado deles, né? Então, filho só faz com você aquilo que você deixar. Eu fico para morrer quando eu estou num lugar e tem uma criança incontrolável. Isso é outra coisa também, né? Quando a gente cria mal os nossos filhos, a gente cria uma criança indesejável, né? É uma criança que ninguém aguenta, que ninguém quer por perto, né? Tem isso. Isso é uma consequência mais humana, mais imediata da coisa. Tem consequências muito piores do que isso, né? Mas uma das consequências humanas e imediatas é isso. Ninguém gosta de ficar com aquela criança por perto. Então, muitas vezes você está na rua, você já deve ter passado por isso. Uma vez eu estava no avião, vamos botar o cinto para decolar. O menino falou, não. E a mãe falou, senta, eu falei, não,
não! E daqui a pouco veio a moça, o avião não ia decolar enquanto a criança não sentasse, não fizesse o cinto. Sabe qual foi a resposta da mãe? Mas ele não quer. Sim, e todos os outros 200 passageiros têm que esperar a Vossa Alteza resolver que quer sentar e pôr o cinto, e a bonita da mãe dele resolveu fazer ele obedecer, né? Então, assim, são situações que são patéticas realmente, porque uma pirraia desse tamanho, mandando às vezes em um cada homem bruto, grande, gordo, forte, que não consegue dominar uma criança pequena. E criança não precisa se dominar pela força, não é pela força que se domina a criança. Você ensina docilmente a obedecer, né? Então aprenda isso. Quando seu filho vier para te obedecer, que seja sem pirraça. Ensina isso aí. Porque a gente não está tentando fazer com que ele viva da forma como ele vai viver como adulto. É isso. Criar filhos pequenos é uma imitação do que é a relação de um adulto com Deus. Deus não é nosso pai, nós não somos filhos, Ele não nos corrige, Ele não nos impõe limite, Ele não desce a cara na gente quando a gente está andando errante, nós mesmo assim nos ama, nos acolhe. Não é assim. Esse é o espelho. Nós aprendemos dele, é dessa relação que nós devemos tirar. Não é isso que Hebreus 12 fala? Tínhamos nossos pais que nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. Não é assim? Mas Deus nos corrige para aproveitamento. Ele está falando da peia que o pai dava e da peia que Deus dá. É um espelho. É um espelho. Então, na nossa vida familiar, nós estamos ensinando aos nossos filhos como é que eles devem se comportar quando eles ouvem as advertências de Deus aqui na Bíblia. Então, quando a sua filha tiver 20 anos e você disser a ela: filha, abre lá o texto de Coríntios, vejam, casamento em julgo desigual é pecado. Olha as advertências no Antigo Testamento. Casamento do povo de Deus com o povo fora da aliança é pecado. Aí ela vai dizer: mas mamãe, eu amo o Marcos Reginaldo. E aí você vai dizer: sim, filha, mas o que vale mais? O seu sentimento ou a ordem da palavra de Deus? E aí ela vai dizer: a ordem da palavra de Deus. E ela vai abandonar o sentimento do Marcos Reginaldo e vai se submeter à palavra de Deus. O que você vai falar para a sua filha que se casou com um homem crente, tem 3 filhinhos bonitinhos, o dia que ela chegar para você e disser: mamãe, o André não é o homem da minha vida, eu descobri isso hoje. Eu não amo mais o André. Eu conheci um rapaz e eu estou perdidamente apaixonada por ele. O que você vai dizer para ela? Minha filha, subjugue o seu sentimento, porque adultério é pecado, casamento é um só. Você é casada com o André. Obedeça a palavra de Deus. E não obedeça ao seu coração, não obedeça ao seu sentimento. É isso, gente. Mas como é que a gente vai fazer isso lá na vida adulta? Vejam que eu estou dando exemplos extremos, né? Mas isso acontece todo dia na nossa vida. Optar em fazer aquilo que eu quero e aquilo que a palavra de Deus quer. Como é que eu posso dizer isso para ela na vida adulta e obter sucesso? Que ela realmente vença o coração dela e obedeça a palavra de Deus? Se quando ela tem 2 anos eu falo: mamãe não vai dar esse biscoito de chocolate antes do almoço, e ela se joga no chão e eu acho bonitinho, engraçadinho, ela tem opinião. O que ela está fazendo aqui é a mesma coisa que ela vai fazer lá. Eu, que sou autoridade instituída por Deus, disse: não, isso não é o melhor para você. E ela disse: eu não quero fazer o que você está mandando. Eu renego a sua autoridade. Na verdade é isso. É só porque tem 2 anos, a gente acha bonitinho, né? Não, na verdade é a mesma coisa. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecer. Isso é um grande desafio que nós temos, ensinar os nossos filhos a obedecer. Eu sempre conto a história da minha filha aprendendo a lavar louça, né? Já contei isso 20 vezes. Ela sempre fala: mãe, que fala mal de mim pelo Brasil inteiro, né? Mas ela já mudou, né? Por isso que eu falo. O meu objetivo com ela era que ela aprendesse a me ajudar em casa sem reclamar, né? Eu queria que ela aprendesse a servir com meus filhos sem reclamar. Então eu falava: Juju,
Ela, sei lá, 11 anos. Juju, a louça da moça é sua. Ah, não, mãe. Por que não é do Lucas, é do Israel, é do Davi? Porque eu quero que você lave. Eu estou dizendo, a louça é sua, vai lavar, outro dia eles lavam. Né? E algumas vezes ela se recusou a obedecer de primeira vez. Né? E eu tive que trabalhar isso com ela durante algum tempo. Né? Algumas vezes ela foi disciplinada, ela apanhou por causa disso, porque quando eu falava, ela me educava, ela me entendia, ela fazia pirraça, então ela precisou apanhar por causa disso. Ela aprendeu. Só que ela, a gente é assim, a gente é pecadora assim, a gente não tem esse pecado logo de uma vez, a gente vai aos poucos, né? E aí eu falava, Juju, a louça é sua. E aí ela, no estágio superior, ela fazia. Aí eu falava, filha, você está reclamando. Não reclama. A Bíblia fala para que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente fazer como para o Senhor. É a Cristo que estamos servindo. Você está servindo a Cristo quando você serve os seus irmãos. Não reclama, isso é pecado. Obedece alegremente. E aí ela falava, ok. E a gente trabalhou nessa questão durante algum tempo, até que ela venceu o muxuxo, né? A gente chamava no livro de muxuxo. E aí a fase superior foi, eu falava, Ju, tem lavar a louça, eu levantava a sobrancelha. Eu falava, abaixa essa sobrancelha, gata. Eu falava, mãe, você está vendo a minha sobrancelha? Eu falei, eu estou vendo. Sobrancelhinha levantada. Conhece aquela história? Acho que o pastor falou para o filho, né? Ele estava em pé no banco e ele disse, senta. Senta, senão tu vai apanhar. O menino foi, sentou. E ele disse, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Nego? Vamos lá no banheiro. Rapidinho. Né? Quando o nosso filho obedece apenas exteriormente, toda mãe sabe disso. Quando o filho vem obedecer, ele vem batendo pé e faz de má vontade, está chorando, está reclamando, a gente se sente satisfeito porque ele obedeceu. Não obedeceu, não. Obediência de fato é quando nós obedecemos de coração. E a gente precisa ensinar isso para eles. É difícil. Tem lágrima, suor. É difícil. Mas é possível. Dá muito trabalho, mas é possível. A gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecer de coração. Ensine seu filho a ouvir a sua voz. No Pastoreio da Graça da Criança, até Tio fala uma coisa muito interessante. Ele diz que um dos filhos dele, quando começou a ficar maiorzinho, ele já entendeu, né? Porque tem fases e fases, né? Tem fases que a criança ainda não entende o que você está dizendo. E aquele filho já estava numa fase que ele entendia, e ele chamava o filho, e quando ele ia chamar de novo, ele dizia, você não ouviu o papai chamando? E ele falava, não, papai, eu não ouvi. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, treina o seu ouvido, para que todas as vozes do mundo se calem quando eu falar com você. Porque eu vou te chamar só uma vez. E se você não me obedecer, você vai ser disciplinado. Menina, a audição do menino ficou ótima. Ficou ótimo. Então é uma coisa que você não precisa perguntar. Já viu todo mundo? Vou levar esse menino fazer um teste de geometria. Não precisa, gata. Ele ouve. Ele só não dá bola porque você fala, mas ele ouve. Então é o tipo de pergunta retórica. Boba, que você faz. Tá me ouvindo não, né? Tá. Ou você tá surdo? Não, não tá. Ele simplesmente está fazendo uma coisa que é mais interessante do que ouvir você. Olha o que a gente está ensinando para ele com isso. Um dia ele vai estar debaixo de outra autoridade, que é o Senhor. E ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer igual Eva. Ouviu a lei era, não come. Chegou alguém e disse, bobagem, pode comer. E ela deu ouvidos. Então é isso que a gente tem que evitar nos nossos filhos. É isso que a gente vai lutar para que eles aprendam a ouvir a nossa voz. Pai ou mãe, a voz mais importante do mundo para o seu filho é a sua. A sua voz precisa ser respeitada. Ensina seu filho a respeitar. Se você não tem coragem de levantar para disciplinar o seu filho depois de uma ordem que você deu, não dê a ordem. É melhor você não dar a ordem do que você dar a ordem e não fazer com que a ordem seja cumprida. Porque ele vai aprender, a lei não serve para nada. A autoridade fala e eu obedeço se eu quiser. Isso vai se refletir para todas as esferas da vida dele. Vamos lá. Então,
forjar os nossos filhos à semelhança de Cristo. Como é que a gente pode fazer isso? Forjar os nossos filhos para serem homens de Deus. Gente, preste atenção. O homem nasce em pecado. Se você deixar o rio correr naturalmente, ele vai desembocar no inferno. A gente precisa fazer alguma coisa. É por isso que se chama educação. O que é educação? É você dizer, não faz isso, faz isso. Não diz isso, diz isso. Isso é educação. Né? Se nossos filhos nascessem essencialmente bons e sem pecado, a gente não precisava fazer nada. Deitava na rede, esperava eles crescerem e serem homens de bem, temente a Deus. Não é o que acontece. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos forjar os nossos filhos à imagem de Cristo. E, pode passar, essa é uma missão que não pode ser delegada a mais ninguém. Essa é uma missão e uma ordem dada aos pais. Eu brinco com as meninas lá da igreja. Me mostra um versículo que diga: avós, ensinem vossos netos, não tem. Pastores, ensinem suas crianças, não tem. Babás, creches e secretárias, ajudem a inculcar na cabeça, não. O tempo todo na Bíblia, pais. Hoje é que nós vivemos numa sociedade que pensa assim, quem educa é a escola, pátria educadora, Não, a escola ensina matemática, português. Quem educa é a família, é o pai e a mãe que educam os filhos. A escola é coadjuvante apenas, mas os princípios e os valores vêm de dentro da nossa casa, tá? Então, lembra eu falei que eu ia falar do batismo, Lembra da promessa que você fez? Eu vou ler para você. O pastor perguntou assim para você, se você é presbiteriano, perguntou assim: prometeis que, se for servido, conservar a vida dessa criança até a idade própria, as educareis na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nossa santa religião, como é ensinada na Escritura no Velho e no Novo Testamento. Prometeis encaminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo de piedade e envidar todos os esforços para livrá-la das más companhias e dos maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-la a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. E a gente responde: prometo, sim, diante de Deus e da igreja. Isso é uma responsabilidade muito séria. Deuteronômio 6,7 diz isso: tu as inculcarás. É isso que o manual de culto presbiteriano, quando faz essas perguntas a um pai que está batizando seus filhos, ele faz. Você vai inculcar o evangelho na cabeça dos seus filhos? Abre comigo, Salmo 78, verso 5. O texto diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele está falando aqui da lei de Deus, da palavra de Deus, tá? Das Escrituras. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É uma ordem, é um mandamento, não é uma opção. A lei de Deus foi dada e foi nos ordenado transmitir aos nossos filhos. Mas você precisa amar e temer a Deus e se impressionar com suas grandezas antes que seus filhos o façam. Deuteronômio 6, verso 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí depois é que ele diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado no caminho. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Se você não ama a Deus, se você não vive para Deus, se você não busca obedecer os mandamentos de Deus, se você não ama a lei de Deus, se você não ama a casa de Deus, não espere que seu filho ame também. Porque muito mais do que pelas suas palavras, ele vai aprender pelo seu exemplo, por quem você é. As crianças aprendem isso assim, no piscar de olhos. Então, ama o Senhor. Lute para viver uma vida de piedade.
Isso vai ter um forte impacto sobre a vida do seu filho, né? Não fale para ele, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Você precisa amar a Deus, para que ele ame também ao Senhor. Esse é um trechinho do livro que eu falei para vocês, Família da Aliança de Vanguarda. Assim como é verdade que somente Deus pode dar graça à alma, é também verdade que Ele usa meios secundários. Vocês entenderam isso aí? Quem é que salva um pecador, gente? É a graça. É só pela graça. Mas através de que Ele salva um pecador? Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação. A Bíblia diz que a fé só vem pela pregação. Quando você ouvir alguém dizer que teve um sonho, que caiu da cama, que aconteceu um fenômeno e ele se converteu, não é verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a pessoa vai se converter quando ela ouvir a pregação da Bíblia e através do Espírito Santo de Deus vai ter seu coração comovido e convertido à verdade da Escritura. Assim é com os filhos, é a mesma coisa, tá? É só Deus que pode dar a graça da salvação aos nossos filhos, só Deus. Mas Ele escolheu fazer isso através de meios secundários. Não é mágica, é milagre, é diferente. Não é um passo de mágica que vai acontecer sem que nada aconteça ao redor. Não. Deus instituiu meios para isso. E quais são esses meios secundários que Deus escolheu para trazer graça à vida dos nossos filhos? A gente vai ver isso agora. Vou citar alguns. Pais piedosos. Esse é o primeiro instrumento que Deus usa. Esse é o primeiro meio secundário que Deus usa para trazer a graça da salvação na vida dos filhos. Pais que temem e amam ao Senhor. Pais piedosos. Pais que vivem o Evangelho genuíno e verdadeiro. Vamos correr um pouquinho. Outro meio que Deus usa, o culto doméstico. Lembram disso? Porque essa é uma prática abandonada no nosso meio. Abandonada. Mas se você nasceu num lar cristão, você sabe que todo dia depois da janta, papai e mamãe chamavam todo mundo, vamos aprender a Bíblia. Porque o lugar de aprender a Bíblia é em casa, 7 dias por semana. Não é só na escola dominical, dia de domingo, não. Né? E a gente inverte muito isso. A gente precisa entender as coisas como elas realmente são, gente. Eu costumo falar que a semana tem 168 horas. Quantas horas por semana o seu filho passa no departamento infantil da sua igreja? Lá na escola dominical. Quantas horas por semana? 2? 3? Bota 4. São 4 horas versus 164 que ele passa com você. Então, de quem é a responsabilidade de ensinar os filhos a amar o Senhor e a conhecer a Bíblia, a conhecer a lei de Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer as misericórdias de Deus? Nossa, não dá tempo. Embora o culto, o dia do Senhor, estar no meio dos irmãos, seja uma coisa importantíssima, a gente vai falar daqui a pouco. Uma coisa não exclui a outra, são coisas que se complementam. Né? Então, o culto doméstico é um momento muito importante, é um meio secundário que Deus usa para trazer graça aos nossos filhos. E, gente, essa vai para aquelas que têm filhos pequenos. Culto doméstico não é hora de trazer a criança dormir, não, viu? Eu conheço mães que vão fazer culto doméstico com os filhos, apanham, bota pijaminha, escova o dentinho, deita eles na cama, a meia luz para ir lendo a Bíblia para ver se, com sorte, lá para o terceiro versículo, o moleque já está dormindo. Isso não é culto doméstico, isso é a hora da historinha. Né? Outra coisa que a gente precisa rever no meio cristão: culto doméstico não é papel da mãe, é responsabilidade do pai. O homem é o pastor da sua casa. O homem é o líder espiritual da sua família.
Então, porque a ideia que a gente tem é assim, que culto doméstico é aquele momento da mamãe com as criancinhas pequenininhas, fantochezinho, musicazinha, pronto. Não é isso não, isso pode ser um outro momento. Culto familiar é o momento que a família dá aliança para tudo e diz, aqui nessa casa se adora ao Deus verdadeiro. E aqui nessa casa tem um momento em que tudo para. E nós, como família, vamos ler a Bíblia. É para ler a Bíblia para criança, viu, gente? Não espere ter 15 anos para ler a Bíblia para ele, não. Lê a Bíblia, ora, canta. Não é só momento de contar historinha para o filho, não. Entenderam? São duas coisas diferentes. Mas é um momento de edificação da família toda, liderada pelo pastor da família, que é o pai. Então, o momento do culto familiar é um momento importantíssimo na vida da família, importantíssimo. A gente não pode se esquivar dele, Tem um escritor que ele diz que uma casa sem culto doméstico, ela não tem alicerce nem teto. Ela está perdida, porque não tem alimento. Então, o culto doméstico é um instrumento poderosíssimo que não pode ser negligenciado. Outro instrumento secundário que Deus usa, a igreja, o culto, a pregação da palavra, a comunhão com o povo de Deus. Gente, não privem o seu filho da bênção de estar no meio do povo de Deus. O que o Salmo 133 fala? E aquilo ali não está falando sobre reunião dos jovens na casa do Marquinhos no sábado, não. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Está falando de culto. É como o óleo precioso, ali ordena o Senhor a sua bênção. Está falando da congregação reunida no dia do Senhor, quarto mandamento, lembra? É quando o povo em assembleia solene se reúne para ouvir Deus falar através do pastor. Não negligencie isso. Não deixe seu filho ter preguiça de ir para a igreja no domingo. Não deixe seu filho estudar para a prova no domingo. Domingo não é dia disso. Ele tem 6 dias. Lembra o que o mandamento fala? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tudo que você tem que fazer, você tem 6 dias para isso. Mas o domingo é do Senhor. Então, ensine amor a esse dia pelo seu filho. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos. E ela tem uma rotinazinha em casa no dia de domingo. Ela acorda as meninas bem antes, para não ter atropelo, para não sair correndo, para eles tomarem um cafezinho da manhã bem gostosinho, devagarzinho, e com calma para a igreja. Faz as meninas irem ao banho, como a mamãe fazia, lembra? Mamãe e vovó faziam? Vai no banheiro, faz xixi, bebe água, depois do culto começar, senta, fica quietinho ouvindo o pastor falando, A gente foi criado assim, Hoje a gente acha que não, as crianças não são capazes mais de ficar quietas, Não são porque a gente não faz o que a gente tinha que fazer, enfim. E aí ela acorda já as filhas dela cantando uma música, que eu não sei qual é. Isso eu estava hospedada na casa dela um dia, eu tomando banho me arrumando e ouvindo ela, crianças, acordem! Hoje é o dia do Senhor, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos encontrar os nossos irmãos. E aquelas meninas já acordam, hoje é dia do Senhor! Elas iam dormir no sábado, meninas, vamos dormir. Amanhã que dia é? O dia mais especial da semana, o dia mais amado da semana, o dia que a gente anseia a semana toda para chegar. Porque é quando a gente vai ouvir a voz de Deus e vai estar com o povo de Deus. Ela ensina isso aos filhos dela. Então a gente não pode perder isso. A gente não pode não ensinar os nossos filhos a amar o dia do Senhor, o culto, a igreja, a pregação do povo de Deus. Não subestime o poder da pregação. Às vezes você fala, ele não está entendendo, Entende? Muito mais do que você pensa. E não se engane, na escola ele está aprendendo coisas incríveis. Coisas incríveis. Eu lembro que quando meu filho tinha 8 anos, ele estava estudando, aprendendo os não sei nem falar o nome. Esqueci. Aqueles escritos egípcios, heliógrafos egípcios. Com 8 anos. Mas a Bíblia ele não entende. Coitado, tão bonzinho, A gente subestima muito os nossos filhos. Então não faça isso. Lembra, a palavra de Deus ela é a espada de 2 gumes. A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida dos nossos filhos também. Outro meio que Deus usa,
O correto uso da vara. Sim, esse é o meio que Deus usa. Infelizmente, a gente não tem tempo de se delongar nesse assunto. Esse assunto que eu amo falar sobre ele. Qualquer dia vocês me convidam, eu falo só sobre isso. Eu amo esse assunto, é um tema que realmente me fascina. Eu escrevi um livretinho sobre isso, se vocês quiserem ler. Se chama O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre Disciplina Bíblica. Ele tem só a minha book. Ainda não foi lançado em papel, mas será. Você pode achar ele na Amazon, ele custa R$4, né? É um livretinho. Eu falo mais pormenorizadamente sobre isso, hoje não vai dar tempo. Então, nem adianta fazer perguntas sobre isso no final. Não dá. Vamos lá. A vara. Será que não, imagina, é isso mesmo. Será que a vara é o método de Deus? Muita gente se pergunta, né? Hoje em dia. Não queira ser mais sábio do que Deus. Não queira dar ouvidos àquilo que o mundo fala, que a Xuxa fala, que a Dilma fala. Ouça o que a palavra de Deus fala. E a gente vai ver o que a palavra de Deus fala. Pode passar. A vara é literal. Eu conheço muita gente que fala, a vara é uma repreensão, vara é uma bronca. Não, gente, vara é bronca, é bronca. Uma coisa, outra coisa. Né? Não adianta querer torcer só para provar o ponto que você quer, não tem jeito. Se você não quer usar vara, se você acha errado usar vara, então você ignora as páginas da Bíblia que falam sobre vara. Mas não quer dizer que não é o que a Bíblia está dizendo que é. Né? A gente vai ler só alguns textos sobre isso. Provérbios 22:15 diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, a criança já nasce estulta, mas a vara da disciplina afastará da criança a estultícia. A criança passará a ser sábia. Incrível, né? Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu disciplinava eles às vezes uma vez pelo mesmo motivo, 2 vezes pelo mesmo motivo. Na terceira eu falava, meu filho, seja inteligente, você está sendo burro. Seja inteligente, você já não sabe que você não pode fazer isso e que se você fizer, a mamãe vai corrigir você. Então aprende a pensar antes. E eles foram crescendo e foram aprendendo isso. Né? Então, conforme eles foram crescendo, quanto mais velhinhos eles foram ficando, menos eles precisaram apanhar. Porque eles aprenderam a pensar. Opa, sou bobo nem nada, né? Se eu fizer assim, vai acontecer isso. Né? Então, dá sabedoria à criança. Provérbios 13:24 diz assim: o que retém a vara. Gente, vara no original é galho de árvore, pedaço de pau, tá? O que retém, não, isso não quer dizer que você tenha que bater no seu filho com um pedaço de árvore, tá? Não é isso. Algum instrumento que você julgue melhor. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13:24. Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:17. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Isso é uma promessa. Provérbios 29:17. Provérbios 23:13-14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha como é séria a coisa. Olha como é séria a coisa. É grave, é uma coisa muito grave. E quando a gente resolve não dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz, a gente colhe consequências, né? Mas eu tenho só alguns. Eu falei que não vou falar sobre isso porque é um assunto gigantesco, né? É um assunto que precisa ser falado com muita calma, mas eu vou dar só uma palhinha. Precisa ser com amor, né? Disciplina bíblica, disciplina com vara, não é aquele estilo de disciplina de tacar o chinelo onde pegar pegou.
não é espancar a criança, não é machucar a criança, não é queimar a criança com colher quente. Não, isso aí precisa de polícia, é diferente, tá? A disciplina bíblica é uma disciplina que corrige, sim, com castigo físico, sim, comedido. No lugarzinho certo, sabe qual é o lugarzinho certo? Um lugarzinho que foi inventado no corpo humano só para isso, fofusquinho. Sabe qual é? Lugarzinho. Não fica marcado, ninguém vê, não humilha a criança, não. A criança vai chorar, vai se arrepender, vai entender, e daqui a pouco você não precisa mais usar esse método, porque ele vai. Eu brinco que criança nasce com a instalação trocada. Ela nasce com o ouvido no bumbum. Ela só ouve quando ela apanha. Aí depois o ouvido solta no lugar certo, conforme você exerce a disciplina, né? Depois ela aprende, né, a ouvir e obedecer. No começo ela precisa de mais um pouquinho de insistência, né? Então, precisa ser em amor. Lembre-se, o seu alvo é levar o seu filho ao arrependimento. O seu alvo não é descontar a sua raiva. Disciplina bíblica, nesse livrinho eu falo um pouquinho sobre isso. Não é a hora de você desestressar o seu estresse do dia. Não é a hora de você jogar em cima da criança tudo aquilo que deu errado no seu dia. Disciplina bíblica não é você jogar sobre ele todas as suas frustrações. Isso não é disciplina bíblica. Disciplina bíblica não é quando você está irada. Isso é pecado contra o seu filho. A disciplina bíblica não é para você mostrar para os outros que você está fazendo alguma coisa diante daquela providência ruim diante daquela situação ruim que aconteceu. Você está tomando uma providência. Isso não é disciplina. Isso é prestar conta para os outros. Disciplina bíblica é olhar para uma criança, ver que ela pecou e restaurá-la ao lugar da bênção, que é o arrependimento. Que é exatamente o que Deus faz com a gente. Ele nos corrige e nos traz de volta para o seu colo. Deus dá gelo na gente? Não. Deus não olha para a gente quando a gente peca e diz: não gosto mais de você, coisa feia, estou muito magoado. Não. Deus corrige, disciplina com mão pesada, muitas vezes. E mesmo assim Ele nos toma nos seus braços. Esse é o exemplo da disciplina com os nossos filhos. Lembra de Davi? Quando Davi pecou contra Batseba e contra Urias, lá em 2 Samuel capítulo 12, e aí Natã, o profeta, chega para ele, conta aquela historinha do homem pobre que tinha aquela ovelhinha, o homem rico tomou a ovelhinha dele. O que Davi disse para ele? Manda matar! Que horror, que absurdo! Natã diz para ele: esse homem é você. E aí ele cai em si, porque ele já estava há muito tempo com aquele pecado amortizado, né? O neném já tinha até nascido. Durante todos esses meses Davi estava com a sua consciência amortecida. Mas quando o profeta confronta ele se arrepende, né? Veja a imagem do pai e do filho confrontando, chamando ao arrependimento. E aí Davi se arrepende. Se você ler o texto de 2 Samuel capítulo 12, você vai ver que Natã diz a ele, Davi diz, pequei contra os céus, pequei diante de ti. E aí o profeta Natã diz para ele: a espada nunca vai ser apartada da tua casa. O que você fez em oculto, você fará nos palácios, à vista de todo o povo, nas praças públicas, à vista de todo o povo. Não foi isso que aconteceu? Ele tomou a mulher de Urias, Absalão tomou as mulheres dele e teve relação com elas em praça pública para humilhá-lo. Davi falou para ele, Natã falou para Davi: vai ter consequências muito sérias. Aí lê o texto, ele diz assim: mas o Senhor já te perdoou. É incrível esse texto, é incrível. Ele fala de perdão, ele fala de recebimento, ele fala de aconchego, mas a vara não é tirada. As consequências do pecado dele viriam. E vieram. Vocês conhecem a história de Davi, né? Então, esse é o ensinamento que a gente tem que dar para os nossos filhos desde cedo. Então, precisa ser com amor. Tem que ter hora e lugar, né? Disciplina é uma coisa privada. Disciplina não é uma coisa para se fazer na frente de todo mundo. Seu objetivo não é humilhá-lo, não é fazer ele passar vergonha.
seu objetivo é fazer com que ele entenda que o que ele fez é pecado, mostrar na Bíblia para ele, abre a Bíblia com ele. Ele mentiu, mostra lá quem é o pai da mentira. Diz a ele que Deus se agrada da verdade, que Deus é luz. Explica essas coisas para ele, óbvio, de acordo com a idade dele, né? E depois disciplina ele. Então, não é, disciplina bíblica não é para mostrar aos outros o quão boa mãe você é. Não é esse o objetivo da disciplina bíblica. Se esse for o seu objetivo, mostrar, fazer com que seu filho seja comportadinho, você estará criando um hipócrita. Se você estiver fazendo com que seu filho seja, se o seu alvo é apenas o comportamento dele exterior, você está criando uma criança hipócrita e que estará com o coração distante de Deus. O seu objetivo não é o comportamento do seu filho, o seu objetivo é o coração dele. É isso que Pastoreando o Coração da Criança nos ensina, esse livro educativo tão precioso. Ele ensina a gente a ganhar o coração dos nossos filhos, a ver qual é o pecado que gerou aquela atitude. Então, se os dois estão brigando por causa de uma bola, um foi e bateu no outro, o que a maioria das mães fazem? Pega a bola e guarda. Agora ninguém briga. Essa é a solução fácil. A solução difícil é explicar a cada um o quanto egoísta eles foram, o quanto eles desobedeceram princípios bíblicos de que o melhor é para o meu irmão e não para mim, que o melhor é para o outro, que eu sou servo do outro em Cristo. Né? Essa é a parte difícil. Né? E é assim que a gente deve agir. Né? A parte fácil é dar um grito, guardar a bola e acabar a brincadeira, cada um para o seu quarto, cada um na sua televisão, cada um no seu computador. Né? E assim eles não aprendem a dividir as coisas. Então, quando você estiver educando os seus filhos, lembre-se que você está preocupado com o coração, não com o exterior. Porque uma criança que ela é muito desobediente, que ela é muito atentada, que ela é muito... Conforme ela for crescendo, ela vai se adequando, né? Ela vê que ali todo mundo está mais quietinho, ela vai ficar quietinha, ela vai se tornar até uma pessoa. Mas o seu coração está distante de Deus. Você não ensinou ela a submeter os seus desejos ao Senhor. Né? Patrick conta que é mais ou menos, você se preocupar com o comportamento da criança, não com o coração, é mais ou menos como uma família que compra uma casa nova e o sonho daquela mulher é ter uma macieira linda no seu jardim. E aí ela olha a macieira de todos os vizinhos e a macieira é carregada de maçãs vermelhinhas, lindas, cheirosas, maravilhosas, e a dela, que o marido plantou, não cresce, não dá fruto, e quando chegou a dar fruto, os frutos estavam podres. E ela perturbou o marido foi lá, comprou adubo, fez isso, fez aquilo outro, não deu certo. Qual foi a solução que ele deu? Tinta vermelha e verniz. E as maçãs ficaram lindas, mas podres. Né? Então lembra desse exemplo da macieira quando você estiver ensinando seus filhos. Você não está preocupado apenas com o comportamento. Isso, qualquer homem ímpio pode fazer. Qualquer homem que não teme a Deus pode ensinar seu filho a ser um cidadão respeitável e digno. Mas fazer com que os nossos filhos se cheguem a Deus é só através de arrependimento, de pecado desde sempre, de mudança de coração. A disciplina também tem que ser instrumento de reconciliação. Então, tirem da cabeça a ideia de disciplina é igual a raiva, disciplina é igual a ódio, disciplina é igual a violência. Não, disciplina é igual a amor. O que ama, cedo disciplina. Não é isso que Hebreus 12 fala? Que nós somos filhos de Deus e por isso Ele nos disciplina. E lá no texto de Hebreus 12, o que ele fala? Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12 diz isso. Porque pais que realmente amam filhos, corrigem filhos. Né? Então, é um instrumento de reconciliação. Então, o momento de corrigir o nosso filho é o momento de mostrar para ele onde ele errou, de dizer por que ele errou, de lembrar ele, lembra o que papai disse, lembra o que mamãe disse, você quebrou a ordem, então você vai ser disciplinado por isso. E depois, coloque no colo, beije, diga a ele que você ama seu filho, que você o ama, por isso você está corrigindo, porque você quer vê-lo perto do Senhor. E vocês vão sair ali do quartinho da disciplina melhor do que vocês entraram. Eu digo isso porque eu vivi isso durante todos esses anos na minha casa. Né? Era muito lindo ver eles saírem do quarto com o pai
Ainda a lagriminha correndo aqui, descendo a escada para jogar bola. Eles eram amigos, a relação deles estava restaurada. Eles não entendiam que era raiva, eles entendiam que era amor. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Vamos lá, caminhando para o nosso fim, temos mais 5 minutos. Quando não criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, estamos honrando mais aos nossos filhos do que a Deus. E de quem que a gente lembra quando a gente fala em honrar mais aos filhos do que a Deus? Quem fez isso? Eli. Lembra? Que os filhos dele profanaram o sacrifício. Os filhos dele eram sacerdotes também. O que ele fez? Não tomou providências. Abre lá comigo o texto. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. O texto diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Sabe o que significa ser filho de Belial, no sentido original dessa palavra? Imprestável, companheiro vil, ímpio, ruína, destruição. E aí no texto de 1 Samuel 2,17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E em 1 Samuel 2,29, o texto diz: e tu, aí Deus falando com ele, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Deus estava dizendo que ele, ao não agir contra o pecado dos filhos, ele estava honrando mais aos filhos do que ao Senhor. E vocês sabem o que aconteceu com ele, né? Ele morreu por causa disso. E os filhos também morreram, né? E isso é exatamente o contrário daquilo que está escrito em Efésios 6,4, que diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Como é que a gente provoca os nossos filhos a ira? Não criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, deixando com que eles fiquem entregues ao seu próprio pecado. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? De 2 formas. Não seja severo demais e não seja indulgente demais. Eu vou falar sobre isso aqui primeiro, tá? E eu vou citar para vocês o que João Calvino fala comentando esse texto. Não seja severo demais. Os pais são exortados, nesse texto de Efésios 6, verso 4, né? Criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais são exortados a não irritar seus filhos com imoderada severidade. Tal atitude excitaria o ódio e os levaria a lançar de si o jugo paterno de uma vez para sempre. O tratamento bondoso dos pais para com os filhos conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência, enquanto que uma severidade austera, rigorosa e inclemente, rude e cruel, suscita obstinação e destrói o respeito dos filhos para com os pais. Tá? Então entendam que ser autoridade sobre os nossos filhos, fazer com que a nossa palavra valha, falar uma vez e ser obedecido, isso não significa ser rude, isso não significa ser inclemente, isso não significa não ser amigo dos seus filhos, tá? Então nós somos aconselhados a não ser severos demais, mas por outro lado, não seja indulgente demais. Deus não quer, Calvino comentando esse texto, Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, a ponto de corrompê-los, poupando-os demais. Que a sua bondade seja temperada, a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviam. Então, a moderação entre a severidade e a bondade é junto, gente. Esse é o nosso Deus. Deus é amor, é misericordioso, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é longânimo. E Ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus que se ira contra o pecado. Ele é justíssimo. As duas coisas são do mesmo ser.
E é assim que nós devemos ser. Uma coisa não exclui a outra. Ser severo com o seu filho quando uma ordem é dada, não exclui você rolar no chão e brincar com ele, dar gargalhada com ele e ser amigo dele. Ser amigo dele, dar risada com ele, não dá o direito dele falar com você como ele fala com os coleguinhas da escola. Eu preciso te respeitar, mas vocês também são amigos, mas você é autoridade. É o caminho do meio, nem é um extremo, nem é outro. É isso que a gente precisa aprender. E eu quero terminar com um dizer de... Eita, não vai dar para ler tudo. Com um dizer de Joel Bick no livro Ensinando o Evangelho aos Filhos da Aliança. Um livro lindo de morrer. E ele diz, no final do livro, dessa forma: trabalhemos pela alma de nossos filhos como se a salvação deles dependesse de nós. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a salvação dos nossos filhos não depende de nós, depende da graça de Deus. Mas, como nós já falamos antes, ele usa meios para manifestar essa salvação na vida dos filhos da aliança. Né? Então, que nós devemos trabalhar com tanto ardor, com tanta força, tão incansavelmente, como se a salvação dependesse de nós. Porque se a salvação deles dependesse de nós, estivesse na nossa mão, a gente tinha que morrer tentando isso. Não é verdade? Então, trabalhemos por isso, como se a salvação dos nossos filhos dependesse de nós. E nesse livro, ele termina o livro dizendo que ele escreveu uma carta aos seus filhos quando eles foram embora de casa. Eu vou ler um trechinho dessa carta. E nessa carta é interessante porque ele pode dizer isso para o filho, porque ele e a esposa criaram os filhos nos caminhos do Senhor realmente, não levando para a igreja, mas dentro de casa, nos caminhos do Senhor, ao levantar, ao acordar no caminho, sentando, dormindo, acordando, né? Então, nessa carta ele diz para o filho: filho, agora você está casando, você está indo embora, agora é contigo, meu trabalho acaba aqui, agora a responsabilidade é toda sua. Note que nas palavras desse trechinho que eu vou ler, ele está dizendo que ele trabalhou arduamente pela vida do filho dele. E que agora a responsabilidade é do filho. E que ele fez a parte dele. Com falhas, é óbvio. Se eu dissesse para você hoje que um dos meus 4 filhos está desviado do Evangelho, eu diria para você que eu sei onde eu errei. Porque eu sei onde eu errei. As duas têm misericórdia. Mas eu errei. Errei muito. Né? Então nós não estamos lutando para criar filhos perfeitos, porque perfeição vai ser só depois, só quando tivermos os nossos corpos transformados. Nós estamos criando filhos para que sejam homens que se arrependam quando forem confrontados com os seus pecados na vida adulta, como foi Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ficou feio, tão feio que até hoje a gente sabe da vida dele, né? A história dele é contada para a gente hoje, né? Essa vergonha toda. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele soube se arrepender. E é para isso que a gente está criando filhos, gente. Não é criando filho para nunca pecar, não. Mas é para não abandonar o Evangelho. É para que quando pecar, levantar e voltar os olhos para a palavra de Deus. E aí ele escreve assim para o filho dele: meu querido filho, sabes que ensinamos-te a palavra de Deus e lutamos pela salvação de tua alma. Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na tua presença. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabes que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o centro desse lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos e falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistires em seguir teus próprios caminhos, só nos resta orar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos e todas as orações não sejam levantadas contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos que ver-te à sua esquerda. Então, esse é o testemunho de um pai que sabe que ele trabalhou arduamente
pela alma do seu filho. Né? Então, que o Senhor conceda a nós tamanha misericórdia, né? E que as gerações futuras, as igrejas aqui do Recife, sejam beneficiadas pela vida dos teus filhos, pela vida daquela família que você ou já constituiu ou vai constituir, né? Que o Evangelho seja levado para a próxima geração puro, firme. E como é que a gente faz isso? Investindo tempo. Tempo. Né? Tem uma mentira muito comum nos dias de hoje, né? Que as artistas adoram falar. Eu viajo a semana inteira, eu trabalho de 7 da manhã às 40 horas da noite e vejo meu filho 10 minutinhos por dia. São 10 minutinhos de qualidade. Mentira. Mentira. Ensinar uma criança a amar e a temer ao Senhor precisa de tempo, esforço. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa tarefa, porque ela não é fácil. Vamos orar. Senhor, obrigada, porque a Tua palavra é tão clara, ela é luz para o nosso caminho, como o Salmo 119 fala. Ela é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho, ela não deixa que tomemos decisões baseadas no nosso coração, ou naquilo que a televisão fala, que o mundo fala, ou que as universidades falam. Tudo isso a gente só ouve quando está de acordo com aquilo que a Tua palavra fala. Obrigada, Senhor Deus, porque a Tua palavra viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ela é poderosa para transformar a nossa vida, Pai, e ela é poderosa também para transformar a vida dos nossos filhos. E eu clamo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê graça, a nós e a nossos maridos, a essas meninas jovens ainda solteiras. Dê a elas, Senhor Deus, maridos que amem ao Senhor como Cristo ama a igreja. Dê a elas, ó Deus, maridos que estejam tão preocupados com a salvação dos seus filhos quanto elas, que se preocupem mais com a salvação dos seus filhos do que com qualquer outra coisa que eles possam vir a ser ou vir a ter neste mundo. E aquelas minhas irmãs que já têm filhos, ó Deus, dá graça a elas. Dá a elas persistência, perseverança, domínio próprio. Dá a elas amor pela alma dos filhos delas, ó Deus. Que o Senhor nos assista nas nossas necessidades, porque precisamos de Ti. No nome santo de Jesus. Amém.